Você já sentiu aquele cheiro forte vindo dos bueiros nas ruas da cidade? A maioria das pessoas passa por cima deles sem pensar duas vezes. Mas e se eu te dissesse que alguns desses bueiros escondem mais do que ratos e escuridão? Essa história começa com um desses bueiros e termina onde poucos tiveram coragem de entrar. Tudo começou em uma madrugada chuvosa de março, na periferia de uma cidade esquecida pelo tempo. Relatos começaram a surgir em grupos de redes sociais e fóruns obscuros da internet. Um som estranho vindo dos esgotos, como grunhidos misturados com lamentos humanos. O primeiro vídeo postado mostrava um homem caminhando sozinho por uma rua deserta, quando ele se abaixa próximo a um bueiro e diz: "Tem algo lá dentro." O vídeo termina bruscamente com um grito agonizante. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Foi aí que surgiram as histórias. Uns diziam que era um animal mutante criado pelo acúmulo de lixo tóxico. Outros que era o espírito de um sem-teto que morreu afogado durante uma enchente e que agora arrasta os curiosos para o fundo. Mas uma coisa era certa: quem tentava investigar sumia. E esse mistério atraiu a atenção de um jovem chamado Lucas Miranda, um youtuber obcecado por lendas urbanas. Ele não era famoso, mas tinha seguidores fiéis e um canal voltado para mistérios e locais abandonados. Lucas viu na lenda da criatura do esgoto uma oportunidade de viralizar e talvez se tornar um novo fenômeno da internet. "Se existe mesmo uma criatura lá embaixo, eu vou encontrar. Eu vou filmar e vou mostrar para todo mundo", disse ele em um vídeo de preparação. Com uma GoPro no peito, lanternas e cordas e até uma máscara contra gases, Lucas anunciou que faria uma expedição completa pelos túneis de esgoto da cidade. Mas antes disso, ele fez o que ninguém tinha feito: investigou os desaparecimentos, encontrou os nomes. Foram 7 pessoas nos últimos 2 anos. Todas elas curiosos, urbanos exploradores ou moradores de rua. Seus rostos estavam espalhados em cartazes amarelados que ninguém mais prestava atenção. Lucas entrevistou as famílias, aquelas que ainda estavam por perto, e foi quando descobriu um padrão perturbador. Todos haviam sumido na mesma região, o antigo bairro industrial, desativado desde a década de 90, onde o sistema de esgoto é um verdadeiro labirinto subterrâneo. Lá, segundo os relatos mais antigos, já ocorreram acidentes bizarros, operários engolidos por buracos que se abriram de repente, barulhos de algo rastejando nas paredes e até casos de funcionários que saíram dos túneis gritando e nunca mais conseguiram falar uma palavra. Mas Lucas estava decidido, e foi nessa madrugada, a mesma em que o vídeo começa, que ele desceu pela primeira vez. A câmera balança. A respiração dele é audível, pesada. Ele entra por uma abertura de manutenção, afastada de tudo. Lá dentro, o som das gotas de água ecoa como uma trilha de suspense. Mas o que chama a atenção é o cheiro. Lucas para de andar. Meu Deus, o cheiro aqui é insuportável. Não é só esgoto, tem algo morto aqui. Então, ele encontra marcas. Não de rato, nem de animal conhecido. Eram pegadas, mas com garras, longas. E o mais perturbador, havia arranhões nas paredes de concreto, como se algo tivesse escalado por ali. Lucas olha para a câmera e sussurra: "Eu acho que tem algo vivo aqui embaixo. E acho que não está sozinho." E é aí que o barulho começa. Um arrastar lento, depois o som de respiração pesada, ofegante, mas não humana. Lucas desliga a lanterna por instinto. Fica tudo escuro. A câmera ainda grava, mas o vídeo só capta sons. Passos, um baque, um grunhido e então, silêncio. O vídeo termina ali. Mas essa é só a primeira parte da história. O que Lucas encontrou lá embaixo não era apenas uma lenda. Era um segredo enterrado, que deveria ter continuado assim. O vídeo de Lucas Miranda foi interrompido de forma abrupta.
e no dia seguinte, sua ausência foi notada por amigos e seguidores. As mensagens começaram a se acumular. Comentários no canal. Cadê o Lucas? Era tudo encenação, isso é marketing, né? Mas quem o conhecia sabia que não era. 2 dias depois, a polícia foi acionada por sua mãe. Ela encontrou o carro do filho abandonado, próximo ao antigo bairro industrial, com as portas trancadas por dentro e tudo intacto. Mochila, carteira, celular reserva, mas sem sinal dele. A investigação não foi longe. Como era de se esperar, as autoridades alegaram que Lucas provavelmente se perdeu ou caiu em alguma galeria e foi arrastado pela correnteza. Nenhuma busca séria foi feita. Os túneis eram antigos, perigosos, e segundo os próprios bombeiros, ninguém entra lá sem morrer. Mas algo estranho aconteceu. Um arquivo foi postado automaticamente no canal de Lucas, 3 dias após seu desaparecimento. Era uma configuração de backup que ele mesmo havia programado. O vídeo tinha o título: "Se algo acontecer comigo, assistam isso". No vídeo, Lucas aparece em um quarto escuro, gravado antes da expedição. Ele fala diretamente para a câmera. "Se você está assistindo isso, é porque eu não voltei. E se eu não voltei, significa que a lenda é real. Eu encontrei coisas lá embaixo. Vozes, pegadas, uma presença que parecia me seguir o tempo todo. E um aviso: não entre nos túneis do setor 9. É onde ela tá. Eu não sei o que é, mas não é humana." Esse vídeo viralizou, mas longe de gerar empatia ou buscas sérias, atraiu outro tipo de gente, os curiosos. Investigadores amadores, caçadores de lendas, jovens inconsequentes, todos queriam descobrir o que havia no setor 9 dos túneis do esgoto. E foi assim que o segundo desaparecimento veio. Mila Rodrigues, uma estudante de jornalismo, com um canal menor, mais ousado, decidiu seguir os passos de Lucas. Com um amigo como cinegrafista, ela entrou pelos mesmos túneis, transmitindo tudo ao vivo. A conexão oscilava, mas a tensão era clara. Os dois estavam visivelmente nervosos, mas empolgados. Encontraram a mesma entrada, a mesma escuridão e a mesma marca. Arranhões fundos nas paredes de concreto, quase como se fossem garras. Mila começou a ouvir sons. Primeiro, um eco distante, depois, vozes. Mas vozes infantis, chamando por ajuda. "Socorro! Socorro! Alguém me ajuda!" diziam, com um tom esquisito, como se tivessem sido gravadas e reproduzidas mecanicamente. O amigo dela parou e perguntou: "Você está ouvindo isso também?" Ela respondeu: "Sim, mas isso é impossível." A câmera virou bruscamente, como se algo tivesse passado correndo ao lado deles. Depois, uma respiração ofegante, um chiado e então luzes piscando. A última coisa que se viu na transmissão foi o rosto de Mila congelado em pânico antes da imagem apagar. Novamente, a polícia nada fez. Oficialmente era um caso de desaparecimento. Extraoficialmente, ninguém queria descer lá. Os moradores do bairro industrial começaram a relatar barulhos noturnos estranhos, tampas de bueiro mexendo sozinhas, gritos abafados e um fedor insuportável que surgia do nada. E então começaram os boatos antigos a ressurgir. Uma idosa chamada Dona Eulália, que vive no bairro desde a juventude, foi entrevistada por um canal alternativo. Suas palavras gelaram os ossos dos espectadores. Essa criatura já estava aqui antes da gente, antes da cidade. Ela dorme nos buracos. A gente a chamava de a sombra do ventre, porque vive no fundo, no ventre da terra. Uma vez a cada certo tempo, ela acorda e precisa comer. Quando os jovens começaram a mexer, a provocar, ela se irritou. Agora, ela acordou de vez. As imagens do local começaram a circular com mais frequência. Bueiros com marcas de garras, manchas escuras como sangue seco e áudios gravados por moradores durante a noite.
sons guturais, como uma criatura respirando de forma pesada. Em alguns casos, latidos de cães cessavam bruscamente como se fossem devorados no meio do uivo. E o mais inquietante, pessoas começaram a relatar que ouviam seus nomes sendo sussurrados quando passavam perto dos bueiros, sussurros vindos lá de dentro. A cidade começava a mergulhar no medo, e ninguém sabia que o pior ainda estava por vir. Enquanto a cidade começava a respirar medo, um homem solitário resolveu agir. Ricardo Lemos, técnico aposentado da Secretaria de Obras, assistiu aos vídeos e reportagens com crescente inquietação. Ele conhecia os túneis, tinha trabalhado por mais de 30 anos em obras subterrâneas, mapeando galerias de esgoto e sempre ouviu rumores de áreas proibidas, evitadas até pelos operários mais experientes. Certa noite, movido por inquietação e um sentimento de culpa, Ricardo desceu até seu velho porão e começou a vasculhar pastas antigas, plantas subterrâneas e documentos esquecidos. Foi então que encontrou uma pasta marcada apenas com um número, 09, o mesmo setor que Lucas havia mencionado. Dentro dela, esquemas técnicos, relatórios sigilosos e uma folha datilografada com um carimbo do ano de 1974. No topo da página, uma frase sublinhada em vermelho: interdição absoluta, risco biológico nível 4. Os documentos falavam de algo estranho ocorrido durante uma escavação. A equipe encontrou uma caverna natural abaixo da camada de esgoto, algo que não deveria existir. Um vazamento de gás tóxico foi usado como desculpa oficial para encerrar a obra. Mas o que estava descrito no relatório interno ia muito além. Frases truncadas, rabiscos de pânico nos cantos das folhas. Encontramos ossos, não humanos, movimento detectado no fundo da cavidade, vibrações na estrutura como se algo respirasse. Um último relatório anexado, feito por um engenheiro que jamais foi visto novamente, descrevia o som de algo rastejando e olhos, múltiplos olhos observando do escuro. Ricardo sabia que, se fosse a polícia, ririam dele. Então escaneou os documentos e enviou para um jornalista local, conhecido por cobrir casos paranormais. Horas depois, esse jornalista sofreu um acidente de trânsito. Morreu na hora. Seu computador foi roubado do apartamento, nenhum dos arquivos chegou a ser publicado. Ricardo, apavorado, fugiu. Foi encontrado 3 dias depois, morto no quarto de um hotel barato, com os olhos arrancados e o rosto paralisado em uma expressão de absoluto terror. Na parede do quarto, uma frase escrita com algo que parecia lama. Parem de cavar. Enquanto o caos se espalhava, algo começou a mudar em certas pessoas da cidade. Algumas relataram sentir a necessidade de descer. Uma compulsão inexplicável. Era como se fossem chamadas pela criatura. Andreia, uma enfermeira de 28 anos, começou a ouvir sussurros enquanto dormia. Vozes que vinham dos ralos, dizendo seu nome. Você precisa ver com seus próprios olhos. Você pertence ao fundo. Ela procurou ajuda psicológica, mas piorou. No trabalho, seus colegas começaram a notar seu comportamento errático. Ela parava por minutos em frente aos bueiros. Um dia, simplesmente desapareceu. A câmera de segurança captou a última imagem. Ela tirando as sandálias, sentando-se na calçada e descendo calmamente pelo bueiro aberto, como se fosse guiada por algo invisível. Outros relatos semelhantes começaram a surgir. Pessoas que nunca tinham interesse por lendas urbanas começaram a agir de forma estranha. Dormiam mal, falavam sozinhas e depois sumiam sem deixar rastros. Era como se a criatura não estivesse apenas lá embaixo. Ela estava começando a influenciar o mundo de cima. Teorias começaram a circular. E se a criatura tivesse uma forma de controle mental? E se não fosse apenas física, mas espiritual?
um tipo de entidade primitiva, um ser que vive no inconsciente coletivo e se manifesta quando é perturbado. Os mais antigos voltaram a falar com medo nos olhos. Não é um bicho, é uma maldição, um castigo. A prefeitura anunciou o lacre oficial de todas as entradas dos esgotos do setor 9, mas na mesma semana, 3 operários desapareceram durante o processo. Nenhum corpo foi encontrado, apenas seus capacetes, largados em um canto, cobertos por um lodo preto que não era esgoto comum, era denso, pulsante. E em uma das tampas de bueiro apareceu uma palavra gravada com garras: fome. Um grupo de exploradores urbanos, conhecido como Cegos da Noite, decidiu fazer o que ninguém mais ousava: entrar nos túneis e documentar tudo. Equipados com câmeras térmicas, drones subterrâneos e trajes especiais, eles transmitiriam a investigação ao vivo pela Dark Web. A descida começou às 3 da manhã pelo setor 9. O grupo era formado por 4 pessoas. Nos primeiros 40 minutos, tudo era silêncio. Apenas paredes úmidas e o som das próprias respirações. Mas então, o drone captou algo além de uma curva, uma criatura. A filmagem, ainda disponível em fóruns obscuros, mostra um ser de mais de 2 metros, esguio, coberto por uma pele viscosa, com olhos múltiplos, espalhados pelo corpo como se fossem bolhas luminosas. Suas mãos terminavam em garras negras. E ele não andava, ele deslizava, como uma serpente deformada. Mas o mais perturbador foi o som. A criatura emitiu um gemido que não era apenas um ruído, era uma voz, mistura de choro e fala, como se fossem muitas vozes dentro de uma só. Ela dizia: "Vocês nos acordaram, agora verão." O drone foi destruído segundos depois. O grupo entrou em pânico, um a um foram sendo pegos. O áudio captou gritos, pedidos de socorro e depois, silêncio. A transmissão caiu às 3h47. Horas depois, a entrada foi selada com concreto armado. Nenhum pronunciamento foi feito. Nenhuma notícia vazou. Mas uma coisa é certa: a criatura sabia que estava sendo observada e não gostou. Hoje, a história virou lenda. O setor 9 foi removido dos mapas da cidade. Os desaparecimentos foram silenciados e os vídeos originais apagados da internet. Mas sempre há alguém que os guarda, que acredita, que sente o chamado. Você que está assistindo esse vídeo, talvez já tenha passado por um desses bueiros, talvez já tenha sentido aquele cheiro estranho, talvez tenha ouvido seu nome sussurrado no silêncio da noite. Mas agora você sabe, a criatura não está confinada ao esgoto. Ela está esperando por você. Então, da próxima vez que ouvir um som vindo do ralo ou passar por um bueiro que parece respirar, não olhe para dentro, não pare. E, acima de tudo, nunca vai atrás da verdade, porque às vezes a verdade te encontra primeiro.